Boa tarde, Ju. Boa tarde. A gente vai começar agora a reflexão cênica do espetáculo Teatro do Breu. Vou explicar um pouquinho como que é, né, essa dinâmica. Essa atividade já acontece há muito tempo dentro da aldeia. É um momento que a gente tem para poder refletir sobre os trabalhos, né, sobre a nossa produção. Então é um lugar de cuidado, de responsabilidade para poder apresentar essas impressões, né, dos analistas, o público, entendendo que a gente acredita muito que isso contribui com o processo, né, contribui com o crescimento, com a formação dos artistas, dos grupos, de quem está iniciando, de quem está há muito tempo já. Então essa troca é muito num lugar de contribuição, sabe, para essa formação. Então é importante a gente estar aberto para receber, porque a gente sempre confia muito nas pessoas que estão aqui, da forma que vão falar, da forma que vão conduzir. Muitas vezes pode apontar coisas que às vezes não é bem recebido, assim, né, mas ter a tranquilidade do recebimento, porque não é num lugar ruim da coisa, assim, sabe? Uhum. Pelo contrário, eu acho que isso faz parte, assim, do papel do SESC, né, de ter essa contribuição, dessa formação com os artistas. E eu acho que é a primeira vez que vocês estão participando, até a galera artista, assim, eu acho que é a primeira vez, né, de quem, a Rayane, o pessoal. Então a gente começa a gente tem uma dinâmica, né, 10 minutos para vocês apresentarem, falar do grupo, falar de vocês, falar da proposta. É importante falar um pouquinho da proposta, como foi pensada, processo de pesquisa, criação, né? E depois a gente passa para os meninos, cada um tem 15 minutos para apresentar suas considerações. Depois a gente volta para vocês para poder responder ou para ter essa troca com eles, né? Responder algo, enfim. E a gente também abre para o público para também apresentar suas impressões, assim. Eu fico aqui no controle, tá? Do tempo, então eu vou ter que interromper em algum momento se estiver extrapolando. E aí você pode começar, por favor. Legal. Bom, obrigada demais, gente, pela presença de vocês aqui, de vocês também. E certamente é mesmo importante, né, esse ímpeto do SESC, né, porque de fato é uma formação, o do fazer artístico, né, que é fazendo, né, que a gente realmente faz para além dos estudos. Então é importante mesmo ter esse tete-a-tete com vocês, tá? Estamos aqui com o coração na expectativa. Eu acho que o que eu posso dizer começar a apresentar o Teatro do Breu é que a princípio ele surge então de uma demanda comercial, tá? Não foi um ímpeto de uma pesquisa nossa, ele vem de uma demanda comercial, que era fazer uma experiência sensitiva com o roteiro. Isso vai crescendo, né? Alterações vão acontecendo até que de fato acontece uma dramaturgia. Isso é apresentado o ano passado, né? Num âmbito bem comercial assim mesmo, né? Um contexto outro, e aí depois disso vira outra coisa, né? Tinha um outro nome, tinha um outro formato, então a gente entendeu até onde chegar. O nosso grupo, ele parte de outro grupo, né? O After no Teatro, ele é composto integralmente por participantes ou ex-participantes do After no Teatro, que é um coletivo jovem, um coletivo novo, né, que surge na cena capixaba, dessa vontade de fazer algo diferente, né. Então a gente tinha essa demanda comercial, a gente descobriu fazendo no encontro com o público as interações, por exemplo, né, e a gente descobriu que a gente queria fazer mais dessas interações no escuro, né. Então o Teatro no Breu acontece tudo no escuro. E dessas interações dá uma faísca de fazer mais. Então quando vem para esse ano eu resolvo fazer então escolhas políticas ali de mudar o nome da peça, né, e
e que está do grupo, né? Entendo hoje que o grupo se consolida, né? A partir dessa demanda, desse ponto em comum, dessa necessidade ali da gente, né? De fazer esse breu. Então a gente vem para esse outro lugar, esse texto se torna uma outra coisa, né? Eu fiz algumas escolhas para ser mais parecido com a gente mesmo, né? Para fazer mais sentido com a nossa realidade, com o que a gente quer falar, com o que pulsa. Então, ganhou esse nome, é um texto que traz algumas referências, né? Marcelino, Krenak, uma pincelada do Gonzaga, né? Para dar uma coisinha assim. Então, acho que agora é uma versão muito mais feliz, uma versão muito mais gostosa de fazer, né? E aí, falando da nossa apresentação de ontem, foi um êxtase enorme estar com o público, estar com vocês certamente, mas assim, estar com o público, né? E a maneira como o público respondia pra gente, né? Porque a percepção é outra, né? À medida que o público está no escuro, na escuridão, nós também estamos e fazemos tudo no escuro, né? Então perceber também a reação do público no escuro é uma dinâmica, assim, né? Vibra, assim, é um outro senso, assim, pra gente, né? Acho que é interessante também dizer como que esse grupo se apropriou desse fazer na escuridão, né? Nós temos a Cíntia, nossa atriz cega, que Cíntia brilha maravilhosamente, já está aí estudando na Fafi, já tem um trabalho com visual, então essa participação dela também é muito importante para o grupo, né? E a gente vai entendendo como fazer no escuro. Tínhamos propostas de movimentações outras, mas a gente precisando microfonar, a gente teve que mudar isso. Então, uma série de entendimentos mesmo, assim, de como fazer isso no escuro mesmo, sabe? E acho que foi um grande ganho mesmo, assim, do grupo, né? Chegamos ao ponto da gente conseguir se movimentar sinergeticamente, assim, sabe? A gente não se vendo, a gente sabia para onde uma estava indo, outra estava indo, né? E aí também o momento da interação com o público, né? Saber chegar no público, saber causar uma sensação, né? Saber responder, julgar com aquilo que está sendo colocado, né? Então, eu acho que é importante dizer isso também, dessa descoberta, dessa apropriação de como fazer no escuro mesmo, de fato, né? Então, para além, eu acho que a grande sensação que fica para mim é que, de fato, assim, essa dramaturgia, ela foi maior que o texto antes e agora, de novo, assim, muito especialmente com o contato com o público, que eu acho que é muito dessa essência desse trabalho. Acho que, de novo, assim, a dramaturgia, ela passa o texto. Você que construiu, não? Foi, de novo, né? Eu tinha uma demanda, eu precisava entregar o papo 1, né? Tinha outras pesquisas acontecendo em outros campos, né? Então eu precisava entregar alguma coisa rápida, o que eu podia falar, né? Então eu sempre tive forte a questão do tempo pulsando, né? Esse acelero e essa calma. Então eu tinha isso, né, reverberando de mim de outros lugares, e eu sofri esse acidente 2 anos atrás, né? Foi um momento que o tempo parou. E aí, nessa ânsia de construir dramaturgias ali para falar do tempo, para falar de sensações, eu entendi que eu podia falar disso com propriedade, que isso seria uma verdade, né? Eu precisava colocar alguma coisa com verdade, então isso era o que eu tinha de mais consistente mesmo para colocar. Então, isso aconteceu. Foi essa pequena loucura de dirigir, de escrever e atuar, realmente. Uma loucurinha. Acho que é isso, nesse primeiro momento. Esse é o primeiro trabalho, Ju, que vocês fazem nesse grupo?
primeiro trabalho. E é a primeira vez que vocês apresentam um plano público? Não, apresentamos ano passado. Vai ser esse formato que vocês apresentaram ontem? Vocês falaram que você tinha apresentado uma versão mais comercial. Nós apresentamos ano passado, fizemos 12 apresentações. 12. Mas nesse âmbito comercial? Nesse âmbito comercial, foram dias seguidos, né? 2 por dia. Era um teatro, um auditório? Era uma exposição, uma feira de outlet. E aí formou-se um teatro. E era uma caixa. Era uma caixa Seca, preta. E tinha uma outra proposta, tinha um outro lugar, né? Então já era o formato no escuro, mas muita coisa mudou, né? Assim, as interações, por exemplo, as 3 que nós temos, interações com o público, não existiam. O que a gente tinha era os sussurros durante, né? E aí crescemos, por exemplo, né? Mas nesse formato foi a primeira vez, nesse novo formato? No formato escuro, com 4 blocos de mesa, a gente fazia. Não, digo a mudança de dramaturgia, que você falou que você quis dar uma pegada mais política, de mudar algumas coisas. Foi a primeira vez nesse formato. Foi a primeira vez. Tínhamos um esqueleto, esse é um esqueleto, e aí agora a gente colocou carne e veias, agora pulsa um pouco mais. Quer começar? Posso começar? Não sei se não, assim, primeiro acho que cabe parabenizar por ser um novo grupo, né, surgindo, que a gente está precisando muito disso, assim, né? Tem muito tempo que não surgem grupos novos, assim, nos últimos anos, é muito legal ver assim, os grupos surgindo, né, as pessoas se encontrando e criando, né, assim, os seus desejos, as suas vontades, né, assim, as suas verdades. Destaco também o aspecto de novidade, né? Eu não vou falar novidade em termos de Brasil, que provavelmente já tenha rolado, né, coisas parecidas, mas eu digo em termos de Espírito Santo. Não me lembro assim, de um espetáculo com essa proposta, não sei se já teve, mas assim, eu vejo bastante coisa e eu não me lembro, porque eu acho que sempre é positivo, né? Assim, a gente precisa muito de ter mais temporadas de peças, mas também precisa de novidade, né? Alguma coisa que quem já está acostumado a ver muitas peças, de repente, pá, né, veja e dê essa desestabilizada. E eu confesso que quando eu olhei o programa, foi a peça que mais me chamou a atenção, foi esse trabalho de vocês, assim. Legal. Acho que, pensando em ontem, né, pensando no público que estava ontem, acho que ele funcionou para aquele público, assim, acho que as pessoas gostaram e acho que vocês não teriam dificuldade em, por exemplo, seguir com ele até da forma como está, né? Que eu acho que justamente por essa carência de coisa que a gente tem, assim, qualquer coisa que surge que é um pouco diferente, eu acho que já desperta. Assim. Quando você diz diferente, você diz especialmente pelo escuro ou pelas experimentações? Eu acho que uma coisa está ligada à outra, né? Porque assim, eu acho que quando vem a proposta de anular a visão, automaticamente o seu corpo se abre para os outros sentidos, né? Então eu penso as duas coisas muito próximas. Agora sim, eu vou fazer alguns pontos de reflexão, né? Que é o que a gente tem feito com a galera, assim. E aí cabe a vocês, né, assim, adotar ou não, de acordo com o que vocês querem com relação ao espetáculo, né? E eu acho assim, que para mim, e a sua fala inicial já se pareceu muito do que eu pensei principalmente para essa apresentação, que é o que seria o entretenimento, o que seria a arte. E isso é uma discussão assim, super profunda, super complexa, que não daria para ser feita agora, mas só para tentar explicar o que eu quero dizer, assim, a gente pensar no entretenimento enquanto aquilo que não te tira de uma certa zona de conforto. Né? Aquilo que é de ver quando você vai numa festa, é legal, tal, mas não necessariamente te gera reflexões ou inquietações e tal. E pensando a arte aqui, como eu quero falar, no sentido de algo que te provoca, que te gera reflexões, que te gera incômodos, né? E que pensando em termos de sociedade, de mercado, não necessariamente vai te dar um retorno financeiro, né? Ou não necessariamente vai te dar um público, o que no âmbito do entretenimento é muito mais fácil de conseguir. Então acho que a primeira questão é essa, pensar onde vocês querem estar, né, enquanto um grupo de teatro, eu imagino que vocês têm se visto. E assim, pela sua fala inicial, me parece que começou com
como você disse, com essa proposta mais comercial, que para mim estaria então nesse lugar do entretenimento, mas surgiu a vontade de levá-lo para além disso, né, nesse outro lugar. E aí eu vou falar assim, do que eu vivenciei ontem, o que eu acho que me aproximou da arte, o que me aproximou mais do entretenimento. Enquanto arte, o momento que mais me pegou foram os minutos iniciais, antes de, teoricamente, começar oficialmente o... É claro que já tinha, assim, pra mim quando colocou a venda já começou. Uhum. Cara, naquele momento inicial, até eu entrar, até eu me colocar sentado e aquele início das pessoas, cara, aquilo me deu uma sensação, uma angústia enlouquecedora, assim. Eu falei, cara, eu tô 40 e poucos anos e não tinha, me lembro de ter vivido uma experiência nesse sentido, de inquietação, assim. Então tudo isso me alimentou muito, eu pensei, caralho, bicho, esse vai ser o espetáculo dos últimos anos, assim. Então, assim, a entrada, tipo assim, primeiro eu me senti extremamente frágil, desamparado, né? Então, assim, foi uma puta porrada. A coisa de tocar o ombro do cara da frente, assim, porque ele é o seu guia, foi uma outra porrada pra mim. Eu falei, cara, agora eu dependo totalmente de uma pessoa, eu nunca tinha vivido isso, né, fisicamente. Então, a entrada toca no outro. A coisa disso, a dificuldade que foi sentar, a minha cadeira estava agarrada, eu não sabia o que fazer, uma ação cotidiana, né, se tornou extremamente complexa. A espera, então assim, a Nieve e a Ivna acabaram indo pra frente, eu fiquei meio sozinho. Eu sentei e vi as pessoas conversando porque se conheciam. E aquilo foi mentira, porque tipo assim, um dividia com o outro, por que vai acontecer? E eu não tinha com ninguém, eu dividia, eu não sabia onde as pessoas estavam. A minha mesa também estava assim. Aí teve uma hora que eu falei uma coisa de pipoca só pra tentar interagir. Não me respondeu. Sério, eu dei uma roubadinha uma hora assim, que eu levantei assim pra tentar. Esse tamanho a aflição que eu estava sentindo. Mas assim, e isso falando de forma positiva, eu falei, cara, que foda, né? Assim, então, essas sensações, assim, o momento inicial da mesa, de sentir aqueles primeiros objetos também foi interessante. Mas aí, assim, pra mim, né, eu acho que primeiro, quando entrou as vozes, eu logo percebi que parecia uma gravação. Depois eu até me surpreendi que eles estavam no microfone, porque eu achei que o tempo inteiro era uma gravação. Então eu comecei a escutar tal, então assim, aquela voz microfonada que na minha cabeça, enquanto público, me parecia uma narração, né, que eu não estava vendo o que estava acontecendo. Eu escutei assim, um tambor, escutei o chocalhinho bem, eu falei, cara, isso aqui é alguém fazendo. Mas a narração, eu não imaginei que fossem vocês falando. Apesar de sentir as pessoas passando atrás de mim e fazendo alguns estímulos. Certo. Né? Então isso pra mim foi um ponto contra, assim. Te afastou, né? Me afastou. Eu falei, né, assim, eu senti falta das pessoas estarem aqui e tal. Esse é um ponto nosso. Aí pensei, né, depois você pode comentar, assim, não poderia ter sido falado, sabe? Né, já que a gente já não tem está sem a visão, assim, e pensando num trabalho de ator, né, então, cara, então você se comunica com outros, né, assim, sem a visão, ou pelo toque ou pela audição, né, assim, e também pelos cheiros e tal, mas eu digo a relação de uma pessoa com a outra. Aí fiquei pensando muito isso. Mas além do fato de ser gravado, o tom como o texto foi colocado também, que apesar até de reconhecer na dramaturgia assim, momentos que me pareciam mais leves, momentos mais sérios, né? Você fala de morte, você fala de cérebro que para, você fala dessa experiência de atropelamento, são temas, né, assim, que geram um peso emocional maior, assim como fala de coisas mais leves, de namoro, etc e tal. Mas, para mim, a forma como esse texto foi falado é o tempo inteiro no mesmo registro. E aí esse registro um pouco geralmente do teatro infantil, né? Assim, não é do teatro infantil, mas o teatro infantil não é feito de uma forma muito legal, ou do entretenimento, que essa voz, já estou exagerando, né? Mas falar tudo muito aqui nesse registro agudo, E assim, seja a parte, né, assim, mais leve dos relacionamentos, ou da montanha-russa, que poderia estar, mas também a outra parte. Então, para mim, não houve emoção. E eu tava, assim, a gente fica muito esperando as emoções. Por mais que vocês tenham, né, passado e tenha vindo os estímulos, eu senti falta das emoções ao apresentarem esse texto. Né, porque eu acho que a nossa audição fica muito mais atenta, mais sensível. Né, a gente espera isso.
E assim, associado a essa forma de falar, as dinâmicas, assim, né? A maior parte, não quase todas, mas também leva um pouco para essa questão um pouco mais infantil, né? Da batata quente, de procurar a bala, de desenhar o tempo, porque claro, pode ter uma densidade maior, mas isso associado à fala que já estava naquele registro, me deixou nesse clima de um entretenimento que como você falou no começo, né, de que era um pouco a proposta inicial que vocês vêm tentando fazer essa transição. Aí mais duas coisas. Eu acho que as experiências sensoriais, né, do toque, dos objetos e tal, eu acho que faltou um contexto para aquilo. Então, assim, no primeiro momento, quando eu senti as folhas, poxa, é legal, né, tô sentindo e tal, senti a pipoca, a uva, mas depois passou a novidade. Aí eu comi a pipoca, comi a bandejinha toda, eu falei, pô, mas qual era essa pipoca, né, assim, o que era estar relacionado com as outras coisas? A mesma coisa a uva, também comi duas, e aí depois eu fui segurando a uva. Eu não assim. comi, que eu fiquei esperando a hora de comer. Então, eu já comi Eu logo. não vi que tinha, porque tava tipo assim, ó, eu só me senti folha. Eu vi até a galera comentando, acabou a pipoca, o moço comeu, não sei o que. Eu comi Te tudo. deduraram ainda. Mas, entende, e é engraçado que no dia anterior, a gente teve o espetáculo do Eliud, a gente falou muito disso, assim, né, ele usou folhas, ele usou fumaça, não sei se vocês chegaram a ver o Ele cachimbo, ofereceu um café, né? Ofereceu café, então assim, são todas experiências sensoriais ligadas a um contexto muito forte de ancestralidade dele, da história pessoal dele. Então assim, eu senti isso também nas experiências que nos foram passadas. Pipoca, uva, folhas. Sim. Assim, algumas eu entendi, né, assim, teve a coisa do perfume que eu acho que estava associado à questão do casamento, se eu não me engano. O vento me pareceu que era montanha-russa. Mas enfim, eu acho que poderia ser muito mais bem aproveitado. Isso, até pensando nessa questão de trazer mais emoções, né? E aí a última coisa que eu acho que talvez fosse necessário um olhar mais sensível, mais atento, é porque assim, no programa vocês trazem com muita ênfase a presença da atriz cega. E até anotei, assim, uma das atrizes cegas de nascença que reforça a autenticidade da proposta sensorial. Cara, quando começou, que eu comecei a se sentir esse incômodo, eu só pensava nela. E assim, quando você me fala que você fez a dramaturgia e baseado em algo que você viveu que sem dúvida foi traumático, mas para mim ela seria a grande estrela desse espetáculo, sabe? Eu acho que vocês perderam, não sei se vocês querem continuar trabalhando com ele, mas vocês perderam a grande chance, cara, de colocar essa pessoa para falar no tom de igualdade com os demais. Assim. Eu tenho certeza que muitos como eu, que até vou bastante ao teatro, vejo muita coisa, mas que muitos não tiveram essa experiência de ficar tanto tempo sem a visão e tendo outras experiências. Né? Então assim, eu senti falta dela falar em algum momento de que essa dramaturgia... Luí, 3 minutos. Tá. De que essa dramaturgia refletisse né, assim, o medo, a insegurança ou não, ou a dramaturgia falando, olha, eu sei que vocês estão vivendo, mas eu sou forte, eu não fico com medo, entende? Eu esperei isso o tempo inteiro e não veio. Aí eu fiquei assim, pô, mas qual que foi exatamente a presença dela? Porque senão parece, me desculpa, assim, com todo respeito, que foi algo só para chamar a atenção para a peça, entende? Sendo que eu acho que ela deveria de alguma forma ser a protagonista dessa história toda. Aí só para fechar, eu vi uma peça do Marcelo Ferreira, não sei se vocês conhecem. O Teatro Gente é uma grande figura aqui do Teatro da Dança do Espírito Santo. Se apresentou no Sônia Cabral, eu nem me apresentei no começo, né? Meu nome é Duílio, eu trabalho lá no Sônia Cabral, eu me apresentei no final. Sou ator, dramaturgo, passei por alguns, né? Fui fundador de alguns grupos aqui do estado. Mas enfim, eu tô lá no Sônia e... Aí essa peça ele fez baseado num texto do Beckett, que é um grande dramaturgo, o pessoal chama de teatro absurdo, que se chama Fim. E o Fim de Partida, não, mas o dele chama só Fim. Aí são duas atrizes, sendo que a atriz principal é uma atriz cega, e o personagem é cego. É uma atriz conduzida a outra na cadeira de roda. E é sensacional, assim, é uma performance e eu fiquei deslumbrado. Tá, então é isso, assim, eu acho que as minhas reflexões estão nesse sentido, se vocês quiserem, como você me falou que parece que tem essa vontade, de dar esse salto para além, né, que não precisaria, mas eu gostaria de vê-lo nesse lugar. Eu acho que vocês têm uma boa ideia, sabe,
algo que dá para trabalhar para ficar muito mais potente, assim. Legal. Tá bom? Obrigada demais. Ai, gente, posso falar duas coisas ao mesmo tempo? Pode? Eu tô aqui, eu tô anotando justamente, tá? Você tá mandando mensagem. Você tá mandando mensagem. Então, meu nome é Nieve. Eu acho que, assim, primeiro dar os parabéns, assim, porque eu acompanho o trabalho de vocês, né? Já acompanhei muito de perto, agora com um pouco mais de distância. Tem uma coisa nesse aldeia que eu tô achando muito interessante, que é isso que o Duílio coloca, que são novos grupos. Também uma transição de pessoas que trabalhavam com o entretenimento mesmo, né? Então a gente tem um Cabelucho, que também vem da animação, né? Que vem de um teatro mais comercial e trazendo essa transição, né? Para um teatro que não é que não seja comercial, não é isso, mas, né? Mas com uma busca de um teatro de pesquisa, né? Trazendo outras possibilidades para dentro do seu fazer, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, né? O trabalho de vocês, eu concordo com tudo que o Duílio coloca. Vocês estão com a faca e o queijo na mão. Vocês estão com a faca e o queijo na mão. Tem muitas coisas que são interessantes dentro do trabalho, né? Então, desde o começo, de quando você é colocado naquele universo, né? Eu gostei também de saber que tinham pessoas que eu não sabia quem era no entorno, porque era um desconforto, mas assim, eu ficava com medo de colocar a mão pra frente. Eu sabia que tinha alguém na frente, mas assim, botava a mãozinha só onde ia, com medo de tocar em outras pessoas, né? Respeitando o limite. Não sabia quem estava ali, eu sabia que a Ivna estava do meu lado, mas eu não puxei assunto que eu estava sem voz. E aí, mas assim, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Isso é legal, mas não em todos os momentos. Aí que eu quero entrar. Eu vou falar basicamente, Ju, de dramaturgias, né? Então eu vou começar pela dramaturgia do texto, né? Tem uma coisa que é muito legal, que você vai falar daquele... Na minha cabeça, no momento que virou a chave da dramaturgia, eu falei, gente, é o filme que passa na cabeça das pessoas quando elas estão morrendo, né? Ela esteve na beira da morte, né? E aí ela tá ali, né, naquele estado, e aí ela tá vendo o filmezinho da vida dela passando ali, né, naqueles momentos de morte. Aí eu falei, porra, que massa! Só que aí vocês veem, a minha questão era justamente essa, na sequência justifica, vai lá e conta que é isso, né? E aí eu falo, poxa, por que me contou? Né? Então algumas coisas não precisam ser tão óbvias. A mesma coisa quando entra o texto do Krenak, né? Aquele texto que a Letícia dá, né? E aí... Dia ao fim do mundo, contar mais uma história para Dia ao fim do mundo. Exatamente. Fica muito didático, sabe? É tipo assim, eu estou te explicando o que eu estou querendo dizer. E a gente já entendeu. A gente está entendendo de outras formas, porque vocês estão trabalhando com outras propostas de... Nossa, já cheguei, já... Não, tô indo, por favor, tá? por favor. É isso que eu tô com pouca voz, eu tô indo direto ao assunto. E aí tem coisas que sobram dentro dessa dramaturgia, né? Porque a própria história que você conta desse filme que passa, ele já daria conta. Ela não precisa de tantos enxertos de outros autores e que eles vão assim, só falando, que são textos maravilhosos, mas parece que sabe, fica explicando pro público uma coisa que ele já compreendeu. Sabe? Eu falei, pô, mas eu já entendi, por que você tá me explicando que eu já entendi? Você já deu conta de mostrar isso, né? Então fica um pouco autoexplicativo. Muito interessante também que os 3 espetáculos que a gente viu, de certa forma, eles são autobiográficos,
né? Eles passam pela história, então a gente está falando de novas dramaturgias, né? De dramaturgias do sujeito, da propriedade de quem conta, né? Sinto falta também de um protagonismo maior da Cíntia, né? Então eu acho que poderia ser explorado melhor assim, essa questão, mas também assim, se a proposta for trabalhar sempre com o Teatro do Breu, porque existem companhias que trabalham só assim, então são várias histórias que você vai contar, então no momento essa história também pode surgir. Fico pensando também qual que é o público focal desse espetáculo, para quem que vocês pensaram, entendeu? Para quem qual que é o público focal, né? A princípio eu olhei e falei, é uma dramaturgia mais juvenil, né? Ela tem um recorte e trabalhar dentro desse recorte. Então, qual é a definição do público? Para todos os públicos. Pô, legal, para todo mundo. Mas saber para quem você fala, com quem que você quer comunicar, te ajuda a definir a sua obra, a estética, sabe? Então você fecha a estética e fala, vou comunicar para esse público específico. Você pode escolher, pode ser para criança, pode ser para jovem, para adulto, para idoso, não importa que todos assistam, não é isso, mas isso te ajuda te norteia, né, para onde você vai. Então essas questões e isso também tem a ver com a dramaturgia, né, que é como que você vai trabalhar aquele texto, né. E aí, vou falar da dramaturgia sonora, né? Microfonar os atores, não sei se foi uma boa opção, porque aí todo o som vinha das caixas, então eu perdia, sabe, a questão do volume da voz, da distância da onde ela vem, desse jogo que poderia ser fantástico, né, de distância, quando eu grito, onde você tá? Tô aqui! E aí eu canto e a música vem lá do outro canto e eu brinco, eu procuro essa voz, não, tava tudo vindo da caixa. Então realmente parece que é uma coisa gravada o tempo todo. Eu não tinha percebido. E aí tira da gente uma outra percepção sonora. E aí ela não acontece da maneira que ela quer acontecer. Talvez as mesmas vozes que vocês fizeram, sem estar microfonadas, explorando o espaço, a projeção de locais diferentes, elas trariam uma sensação diferente pra gente, né? Poderia ser até uma possibilidade nisso que o Duílio pontua. Sinto falta de silêncio. Né? Música também é silêncio. Né? Trilha também é silêncio. Então não deu possibilidade pra gente da gente ouvir as folhas, os ruídos, passos, né? A respiração de quem estava do meu lado, né? Ele tá assim, ó, do começo ao fim, sabe? Não tem um momento que você fica em suspensão. Não te permite que você experimente algo dentro do seu tempo. O tempo está sempre determinado por vocês, né? Então, sim, pegou. Ele está sempre determinado por vocês. Então, assim, tem coisas que não chegam, alguns elementos que vocês trazem, eles não têm também esse tempo de curtir. Por exemplo, o vento. Eu sabia exatamente que tinha alguém abanando na minha cara. Mas como que esse vento chega? Será que o abanar aqui é o ideal para mostrar? Será que não é um outro recurso, não é um grande ventilador que eu vou jogar ali, eu vou dar essa outra sensação do cabelo no vento, né? Será que é este o recurso? Será que o recurso da chuva é o tic-tic-tic? Porque eu tô ouvindo um negócio ali e aí eu sei que não é. Não é que você precisa me enganar, não é isso. Mas quais são as possibilidades? Porque ele passa pela gente, ele não acontece com a gente. Porque são poucas pessoas tentando dar conta de fazer que todo mundo sinta ao mesmo tempo. Então não dá tempo de eu sentir. Quando passou por mim já acabou. Aí eu fico buscando para saber qual que é a referência daquilo, né? Talvez não é que todo mundo precise sentir tudo,
todo momento. Eu posso ser privilegiada ali no momento de um grande vendaval e um outro grupo sentir melhor a chuva. Os espectadores não precisam sentir, não precisa ser Sandy Júnior 4 estações, a gente não tem esse recurso, né? A cada estação, tipo, o Maracanã inteiro sentindo ao mesmo tempo. Ele pode ser direcionado para grupos determinados, porque é mais interessante eu ter um tempo de viver aquela experiência única, né, do que todo superficialmente mundo, todas. superficialmente todas, porque aí ficam todas superficiais, né? Então é uma coisa que eu acho que vocês podem pensar nisso, né? Então o sensorial ele não se realiza, porque ele passa pela gente, ele não fica na gente, Certo. né? A questão das vozes do Ilho já falou, né? E aí eu acho que é isso. Vocês têm tudo ali. Certo. Tá ali. E essa primeira experiência com o público, ela é muito importante para que vocês realmente é onde a gente vai sentir o que funciona e o que não funciona. Porque as coisas às vezes estão na nossa... a gente idealizou, né? Mas assim, na hora que chega o contato com o público, que a gente vai ver o que funciona, o que não funciona, aonde a gente pode limpar as arestas, né? Onde tirar alguns ruídos, ampliar algumas coisas. Então eu acho que o momento que vocês estão no trabalho agora é justamente esse. Limpar algumas coisas, principalmente das questões sonoras, em várias instâncias, vocais, microfone, né? Na música também pensar que está muito interessante a construção. Não é a questão não é a construção melódica, não é isso, não são os efeitos, mas a gente ter tempo da gente escutar outros sons, da gente viver outras possibilidades, né? Talvez nem tudo muito mecânico, trazer algumas coisas, tipo o vento mecânico, o som do vento mecânico, talvez ele, sei lá, mais percussivo, né? Ele vai trazer outra sensação, né? E ali não precisa ser em todo mundo, é em um e outro que eu vou, né? E aí, porque a dramaturgia sonora, ela ficou nesse lugar, vindo sempre do mesmo local e o tempo todo, e aí ela tomou conta de outros sentidos. Ela não abriu espaço para que eu experimentasse outros sentidos, porque ela estava ali sendo conduzida por vocês o tempo todo. A música... 2 minutos, Daniel. Deu essa tomada. Não falo da música, não. Eu falo de toda a sonoridade. Texto, né? Da forma como vocês deram o texto o tempo todo, né? A forma como entra a sonoplastia, a forma como entra a música cênica. Não tem momento de respiro, né? Então e aí a mesma coisa do objeto, né? Da sensação. A gente está o tempo todo sendo conduzido. Não tem nenhum momento que eu tenho um tempo de conduzir minhas escolhas ali. Tanto que eu não comi. Porque eu falei, ela tá mandando eu fazer tudo, vai ter uma hora que eu vou ter que comer a uva. Aí quando acabou que eu vi que estava só meu potinho ali com a uva e a pipoca, eu falei, pô, cara, era pra comer, porque eu tava esperando o momento que vai falar, come a uva, come a pipoca, entendeu? Porque o resto estava tudo dentro da condução. E também a escolha dessas coisas. Por que folha ali? É muito legal folha, mas qual que é o sentido dela? Porque aí você vai criando expectativas. Porque eu fiquei ali na folha, eu falei, uma hora vai ter entrar um rolê da folha. Vai ter alguma coisa que a gente vai mexer junto, que a gente vai fazer o som aqui da mata, que a gente vai sentir o cheiro, né? Então, assim, colocar também o público como ativo da ação, não só como passivo, porque eu me senti sempre no lugar de ser conduzido e tal. Né? A mesma coisa da pipoca e da uva, né?
estava ali, mas aí como tudo estava na condução, e qual é o sentido daquilo? Porque a gente busca sentido nas coisas. E às vezes eu perdi tempo tentando buscar sentido no que estava sendo oferecido na mesa e perdi o que estava sendo colocado no todo, né? Então, assim, para fechar, que meu tempo já acabou, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Vocês têm um trabalho que pode virar um puta trabalho, sacou? É voltar para a sala de ensaio e limpar coisas, né? Daquela... É a hora do arremate. É arrematar as coisas, né? E trabalhar melhor outras coisas. São muitas ideias legais. Aí a gente perde, em vez de trabalhar infinitas ideias legais e a gente não experienciar nenhuma, isso faça escolhas. Entendeu? Trabalhe algumas ideias muito legais e deixe que a gente consiga experienciar essas ideias. Beleza? Ó, saiu até minha voz. Olha. Melhorou. Melhorei. Sorte. Vai até dar um depoimento hoje. Não dá não, ela não traz biscoito salgado. Não. Pode ir. Boa tarde, pessoal. Não sei se Tudo vai bem? Eu ficar. sou Ivna, eu sou artista das artes cênicas aqui de Vitória, mas atuo mais na área de dança atualmente, apesar de ter trabalhado 17 anos no Grupo Z, me formei como atriz dentro do grupo, mas hoje em dia meu carro-chefe é trabalhar com dança. Não me sobrou muito para dizer, porque eu acho que tudo que eles disseram contempla as coisas que eu pensei assim, sobre o trabalho. Mais uma vez, né, falando sobre essa renovação da cena, o quanto que é legal ver novos grupos surgindo, enfim, né, porque a gente sabe que grupos antigos, eles vão criando linguagem, né, e é muito bom ver isso, assim, a gente vê os grupos consolidados se aprofundando na sua pesquisa, mas é muito renovador também ver gente nova chegando, inclusive para quem já trabalha há muito tempo. Né? E justamente isso que vocês trazem de trazer uma proposta muito diferente do que geralmente a gente vê aqui, né? E ter essa ousadia que a juventude sempre traz, né? E essa inovação, assim. Mais ou menos jovem. Os cabelos brancos aqui já. Eu saí do jovem esse ano também, então já tô me achando muito velha. Não, gente, são Jovens há jovens. mais tempo. Isso. Jovem com experiência. Hã? Juventude acumulada. Acumulada. Isso aí. Acumulada. Então, para mim, o que ficou muito essa questão das vozes, né, do registro das vozes e dessa coisa microfonada. Eu ouvia o tempo todo o som vindo daqui e também fiquei me perguntando qual seria o diferencial de ter essa experiência com as vozes gravadas e com as vozes acontecendo ao vivo e vocês simplesmente executando as ações ali de interação com o público, né? Uhum. Mas aí também fiquei pensando que vocês têm 3 camadas nessa narrativa, né? Uma que são dados que vocês falam, Sim. que tem a ver com a dramaturgia, que vocês falam sobre memória, sobre tempo, sobre a experiência de ficar sem enxergar, sobre a melatonina e outras referências, né? Então, para mim isso seria uma camada, que seria esses dados. A outra camada são essas histórias paralelas que acontecem, que num determinado momento a gente entende que elas chegam num ponto crucial, que é o acidente de moto, né, que é o atropelamento. Então são várias historinhas acontecendo ali, de memórias também, que chegam nesse ponto que a gente entende que é uma narrativa que vai se encontrar numa linha do tempo. E uma outra camada, que são as ações que vocês propõem de interação com o público, né? E aí eu fiquei pensando que, do mesmo jeito que eu senti essa falta de ouvir essas vozes sem microfone, justamente por essa questão da espacialidade, porque aí me dá uma dimensão, né, de cena realmente, como quando a gente está podendo ver uma cena, que a gente vê as composições visuais, né, de um grupo, um indivíduo, um na frente, um atrás, do mesmo jeito a gente consegue ter isso pelas vozes, né? Então eu senti falta de entender essa espacialidade da cena,
como que essa cena acontecia, né? As distâncias entre as pessoas, enfim. Mas eu também fiquei pensando que em determinados momentos ter a voz mecânica é legal. Porque, por exemplo, as mensagens de WhatsApp, pensando em vocês fazendo sem microfone, ter as mensagens de WhatsApp na caixa de som seria muito legal. Então seria mais uma camada pra gente, seria mais uma maneira da gente identificar a diferença dessas 3 camadas dentro da narrativa, né? Então como vocês escolhem colocar, não que precisa ser óbvio, como cada camada vai ser colocada na dramaturgia, mas quase como se fossem registros diferentes para cada camada da história que vocês estão contando, né, dentro dessa narrativa. Então, por exemplo, isso da voz do apresentador, né, do Nanã, ela cabe muito bem na hora que vocês fazem as experimentações, né, uma coisa meio programa da Xuxa, inclusive vocês trazem a música da Xuxa, né, tipo, agora vamos fazer não sei o que lá e tal. Então, pensar como que cada linha dessas 3 linhas de construção da narrativa podem estar com texturas diferentes vocais, né, no microfone, na gravação, na voz no espaço e tudo mais. E enquanto eu fiquei assistindo, eu fiquei pensando no caos, porque é um caos, né? É um caos, desde a hora que a gente entra. E aí, ele falando essa questão da mãozinha assim, eu fiquei lembrando do ensaio sobre a cegueira, né? Porque tem isso das pessoas terem que caminhar assim e tudo mais. E aí, ao contrário do Duílio, eu fiquei muito à vontade ali sentada de venda nos olhos, porque eu sabia que ninguém estava me vendo. E eu, como uma pessoa da dança, fiquei completamente contagiada por aquele looping. Tipo, tem que correr, tem que malhar, tem que suar. Eu tava ali assim, eu tava me divertindo. E isso me deu uma soltura também, e que foi muito legal porque teve uma quebra de expectativa. Porque eu não imaginava que o trabalho ia entrar num assunto tão denso. E aí eu acho que o bom humor que vocês trazem, porque vocês trazem muitas referências do universo pop, né? Essa música, Xuxa, festa de aniversário, Claudinho Bochecha, parque de diversão e tal, não sei o quê. E aí eu acho muito, muito interessante essa escolha que vocês fazem de ter o bom humor para poder falar de um assunto que é denso sem pesar o clima, assim, tipo, não precisa de um climão, né? A gente não precisa sempre ter um espetáculo que, para falar de uma coisa super densa, climão, música tensa, né, e tal. Não, super legal que vocês vão trazendo essas memórias, e eu acho que né, e vocês falam de Vitória, da Terceira Ponte, da Praça do Papa e tal, isso eu acho que é muito positivo, assim, no trabalho. Mas aí é isso, essa questão da conexão dos elementos com as cenas, né, e com as propostas de interação com o público. Eu acho também que tiveram coisas que foram perdidas, assim, como por exemplo, vocês falaram, aniversário, vai ter torta, e eu fiquei esperando chegar o bolo. Eu fiquei esperando chegar o bolo, eu falei, a gente vai comer bolo agora, e chegou, entendeu? E eu não sabia que tinha pipoca, eu não sabia que tinha uva, porque eu fiz assim na minha frente, só tinha folha. Depois que eu tirei a venda que eu vi que tinha, entendeu? Então eu acho que é realmente essa questão de pensar a condução e pensar os elementos de acordo com a dramaturgia que vocês têm, né? A bala de coco você conseguiu pegar? Consegui, tava na frente, consegui pegar. Tá. Que mais? Olha lá, Ela tá roubando tempo. não, da bala de coco, ela tava tão negocinho, porque se tivesse aquele monte de papel da bala de coco, sentir, né? que tem barulho, sensorial mesmo. do sensorial. Vocês Mas ela tava lá no durex, aí eu achei um negocinho, entendeu? De repente, muito papel, que Você tinha que passar, assim, né? Uma lembrancinha. Então, assim, ela tava ali. Eu gostei de sentir o gosto da bala de coco, muito tempo que eu não comia. Mas, né, a forma como entrega. Roubando o seu tempo todo, né? Todo. E aí, com questão disso de vocês estarem falando o tempo todo, né, que eu acho muito legal isso que a Nieve fala que eu acho assim, o caos que vocês trazem pra peça, ele não precisa sumir. Eu acho que é muito legal, mas também ter esses momentos de não precisar ficar o tempo todo em cima, porque eu, por exemplo, eu comentei isso ontem com outro grupo. Eu sou uma pessoa que, se eu fico muito tempo ouvindo alguém falando, eu desconecto. Eu paro de prestar atenção, e pra mim isso vira uma música, um ruído.
E aí, teve uma hora que eu falei assim, caraca, eu sou muito da imagem, eu falei, caraca, eu preciso voltar. Eu já tava viajando, eu já tava pensando em outra coisa, justamente porque fica nessa, não tem essas matizes que fazem a gente, que por exemplo, foi o que acontece no espetáculo do Elide, que o tempo todo ele fica convocando a gente, então você não desgruda, você fica o tempo todo imerso no trabalho, porque o tempo todo ele te convoca a atenção, sabe? Então, um caos acontecendo que eu posso, tipo, me desconectar, né? Então, como que essa conexão vai sendo, esse acordo com o público vai sendo atualizado ao longo do espetáculo, assim. E aí, tinha muita gente falando na plateia, só que eu não conseguia entender se era da cena ou se eram vocês, e eu achava muito bom quando eu ouvia esses burburinhos acontecendo, porque às vezes parecia que era a festa do aniversário, às vezes parecia que era a plateia do show. E aí, isso era muito legal, e aí foi o que eu pensei assim, cara, que falta que tá fazendo, não tá tudo microfonado, entendeu? Porque essas texturas vocais vão levando a gente para um outro lugar dentro da narrativa, assim, sabe? E aí também isso que a Nieve falou desse som, da caixa de som sempre muito alta, os outros sons mais sutis que aconteciam, me perdia. Por exemplo, tinha vários momentos que eu sabia que vocês estavam passando e propositalmente vocês faziam o passo assim, mas isso se embolava na música e nesse excesso, né, de coisas. Então entender o que é importante estar sozinho e o que é importante estar sobreposto. E aí, uma outra coisa sobre o som, assim, que isso que vocês falaram também de quando a gente venda os olhos, como que a gente ativa as outras sensações, que era como a vibração, porque vocês trabalharam muito com contrabaixo, né? Então, como que a vibração do baixo chegava no corpo, assim, e isso é muito legal, se for uma coisa que vocês conseguirem explorar em qualquer espaço que vocês forem fazer, porque geralmente a gente vai assistir um show, eu raramente penso na reverberação que acontece no meu corpo, porque eu acho que as pessoas que não enxergam percebem isso mais, né? Mas a reverberação do som no meu corpo, assim, pra mim foi muito forte. Eu achei isso muito legal e achei uma coisa muito, muito legal de ser explorada, assim, sabe? Porque ninguém tá vendo, né? Mas como que isso mobiliza o meu corpo, né? Como que a música mobiliza o meu corpo nesse lugar, assim. Era isso. Não, né? Não, eu só ia falar que as Pode pessoas... dar meu tempo. Eu só ia falar que as pessoas cegas estavam muito felizes quando acabou o espetáculo. Muito, estavam mesmo. Né, na hora que eu tirei a venda, elas estavam assim numa felicidade, Estavam mesmo. sabe? Isso é muito, muito potente, sabe? E aí a coisa aconteceu ali. E eu acho que elas que estavam falando, eram duas Estavam na meninas. minha mesa. Uhum. A minha mesa Estavam, que era assim, a mesa bagunceira. pra gente, né? A gente O teatro, o rito do teatro, o rito da escuridão, né? Tipo do breu. Então, agora eu vou ficar aqui ouvindo. Quietinho. Então, como pra eles, né? Eles batiam papo, eles então eles falavam. estavam dentro do universo que já é deles, né? Surgiu uma outra Então dramaturgia. eles estavam ali conversando o tempo todo, comentando E eu não sei também se as vozes não felizes. estivessem microfonadas, se talvez eles estariam conversando, porque talvez eles estivessem mais prestando atenção. Porque um som alto te dá uma liberdade de fulano, não sei o quê. Provavelmente eles conseguem perceber mais camadas sonoras que a gente, né? E muitas outras coisas. É isso. A gente volta pra vocês. Posso só comentar um negócio rapidinho? Agora A gente usa o meu tempo. Por exemplo, É uma coisa pontual, assim, que eu falo dos momentos que me marcaram, que foi muito no começo. E interessante, assim, o momento final, quando tira a venda também, assim, foi um momento, assim, tão marcante pra mim, sabe? Eu não tinha entendido onde que eu tava. Eu também, eu fiquei tentando adivinhar. O tempo inteiro eu achei que eu tava sentado aqui no canto da porta, e quando eu tirei eu vi que eu tava assim, do outro lado. Legal. Né, assim, ver a quantidade de pessoas e ver vocês também. Então, pra mim, foi o começo e o final, né, que me marcaram mais emocionalmente. eu quero pontuar uma coisa, assim, sobre a voz, né, sobre tudo que vocês falaram da voz, da sonoridade, que eu acho que vem
vem uma questão técnica, né, de entender essa técnica dentro desse espaço e tal. Mas eu acho também que se for para uma voz falada ali, né, ou gravada, o que vai ser, acho que precisa ter um cuidado, um trabalho ali de ator também para essa voz, assim. Eu senti esse lugar, né, de infantilizar, mas eu também senti uma ansiedade, mas um desequilíbrio nessa atuação, assim, nessa voz. Às vezes muito outro muito mais, um volume mais baixo, ou sem emoção. Na verdade não é sem emoção, mas sem conseguir transmitir essas emoções, essas entonações das falas, assim. Então, eu acho, de um modo geral, assim, precisa ter uma coisa mais orgânica, assim, mais harmoniosa, sabe? Isso pra mim ficou muito forte ontem. Consigo até identificar, assim, visualmente, assim, conhecendo aonde... Não preciso falar, eu acho que vocês têm que ir, mas eu consigo identificar onde ficou marcado dessas vozes, que eu acho que é mais uma questão de trabalho mesmo, de ator, de trabalho dessa técnica, de alguns atores que vêm de um registro, que talvez seja um registro de teatro de rua, que talvez seja um registro do audiovisual, e aí quando a gente vai para o teatro, para a sala, a gente precisa entender que lugar é esse, sabe? Então eu acho que vale a pena também dar uma olhadinha para isso. E eu acho que, arrematando tudo que os meninos falaram, assim, eu tô me sentindo à vontade de poder contribuir com o espetáculo, por tudo que foi falado, assim, não é a inovação de que é algo novo que não existe, não é sobre isso, mas sobre o que vocês se propõem a fazer. O que se propõem a fazer aqui com a gente, né? Que bom que essas coisas estão chegando, um grupo novo, né? Artistas novos, que eu quero dizer, assim, dentro desse contexto que a gente está falando. Putz, perdi o fim da piada, coisa que eu ia falar. Putz. Não? Sentir uma vontade, novidade, mas não... Não era isso, fui entrar nisso e perdi o principal. O registro vocal. Não, o registro vocal Já tá passou. ok. Ah, tá, o de arremetar. Tudo isso que os meninos falaram, pra mim tá num lugar de organizar tudo isso. Organizar tecnicamente, organizar dramaturgicamente, de olhares, assim. Vocês estão com a faca e o queijo na mão, dá pra perceber a potencialidade, assim, de vocês enquanto artista, de trilha, de concepção do trabalho, da dramaturgia e tal. E aí eu fiquei aqui falando, pensando enquanto os meninos estavam falando, talvez se propor, se abrir, para que outros profissionais olhem para o trabalho de vocês e consigam dar um direcionamento, porque são vocês fazendo tudo ao mesmo tempo. E isso é ok, é assim mesmo. Mas o trabalho, ele tem uma potência, assim, ele tem uma coisa muito interessante. E aí talvez seja uma questão para vocês olharem, assim, com carinho, de tentar trazer essas pessoas. Uma pessoa de fora. Uma né? pessoa de fora para poder tentar parcerias, né? Tentar, enfim, não sei, isso aí vocês, mas trazer essas pessoas para poder ajudar a amarrar essa dramaturgia, a amarrar essa concepção, esse lugar técnico, essa escuta, sabe? É isso, sim. Mas também dizer, a analista, Rafaela, intrometida. Vocês conseguem fazer alguma coisa? Pois é, gastou meu tempo todo. Você quer falar alguma coisa? Eu quero vir aqui para... Boa tarde, eu sou Mariana, trabalho aqui, sou programadora também de arte e educação. E foi muito forte ontem para mim, assim, não vou falar como o Sesc, mas como quem viveu e experimentou uma experiência radical por dentro, sabe? Já era uma expectativa, eu fiquei curiosa desde a sinopse, desde antes, eu falei, olha, vamos lá. É isso, vamos lá. E eu entrei muito... A entrada foi a entrega, né? Eu acho que foi muito importante aquela venda antes de entrar no teatro.
E assim, um teatro que eu conheço muito bem, porque a gente está ali, entra e sai, mas eu realmente não sabia onde eu estava, assim, tipo, quando eu coloquei a venda, eu fui conduzida, e aí eu sentei, me sentaram, e eu sentei, e as coisas aconteceram, assim, muito bom ouvir vocês 3, 4 falando, porque tudo faz muito sentido, assim, esse aspecto técnico faz muito sentido, mas eu quero muito trazer esse lugar de quem viveu por dentro, sabe? E aí talvez eu acho que amarre coisas, mas primeiro que é uma dimensão de quando a gente fecha o olho, e aí eu sentei e me entreguei pra a coisa do início, a música também, totalmente à vontade, tipo assim, ninguém tá me vendo, tô aqui e vambora. Tava dançando também, né? Tava. Aí eu pensei, ninguém tá me vendo. Mas em algum momento eu percebi que o barulho todo de fora, ele convivia com um barulho de dentro, assim. Em momento nenhum e durante a peça, eu estava dentro de mim, não tinha ninguém ao meu redor. Assim, tinha a Ivna, tinha a Luísa, tinha um monte de gente na frente, mas não tinha ninguém ali, eu estava muito por dentro. E uma coisa que eu quero trazer, que eu me dei conta ali, é que no momento que eu fechei, né, que a gente fecha o olho, que a gente está na escuridão, tem um monte de imagem que povoa. Então, eu fiz contato com imagens muito fundas que estavam nessa paisagem sonora, mas que eram minhas, assim. E aí, de repente, aquele estado leve de dançar foi ganhando densidade, assim. A parte que desencadeou uma profundidade difícil de nadar foi na festa de aniversário, por exemplo. Não era, né? A festa de aniversário me colocou numa situação que eu nunca tinha me visto, assim, que eu voltei num lugar que eu não tinha consciência que estava em mim, sabe? E aí as camadas, nem tudo me pegou, mas eu entrei num lugar interno tão fundo que coisas foram me pensando. Eu sofri 2 acidentes de carro de noite, o barulho me levou lá. E aquele estar diante da morte que também me veio essa sensação, eu falei, nossa, balançou, sabe? Então acho que também é ter consciência de que como que essas imagens que vocês trazem vão entrar muito fundo, de uma maneira muito particular em cada uma das pessoas, assim, porque a paisagem ela é sonora, mas a imagem ela é sonora externa, mas a imagem é interna, é muito visual. Assim, pra mim foi muito visual o tempo inteiro, porque o tempo inteiro tinha imagens dentro de mim que acendiam, assim, a estrada escura de noite na hora, sabe, do barulho do carro, aqui, e falando de um lugar muito particular, que eu também tenho baixa visão, naturalmente o meu corpo não vê direito. Eu tenho lente que corrige, mas uso as lentes que corrigem, mas assim, o meu corpo ele tateia antes de enxergar, sabe? E aí eu fiquei pensando nisso, nesse tempo de visão e nessa visão particular que tá além da imagem de fora, né? Da luz, assim. Enfim, muito forte. Vim hoje para o Sesc para essa reflexão de um monte de coisa para fazer. De manhã eu fiz, embolei, mas meu compromisso hoje era estar aqui com vocês para falar que me atravessou de fato. Assim, cheguei muito desorganizada, chorei muito a peça inteira. Não sei se vocês ouviram. E fui desorganizada pra casa, sabe? Falei assim, peraí, vou dormir amanhã e vim sem elaborar também. Acho que se a gente continuasse conversando, um monte de coisa ia aparecendo, mas é dessa emoção que eu trago, assim, de ter sido atravessada pela experiência de verdade, assim. Muito obrigada.
E acho que tudo isso que eles trouxeram faz muito sentido para reforçar essa potência, essa dimensão que o espetáculo traz. É engraçado porque a coisa das vozes, eu lembro quando a voz veio no ouvidinho, nossa, ela falou diretamente comigo, ela falou do cheiro do bolo. A primeira vez que você fez bolo, eu falei, nossa, eu lembro, a primeira vez que eu fiz, sim, sabe? Então assim, mas estava falando comigo, no pé da minha orelha, então assim, tinha ali todo mundo, mas cada pessoa ali, como não está enxergando todo mundo, ela está sozinha também dentro, sabe? Dentro de si. Então você está falando com cada um, porque visualmente não tem todo mundo, sabe? Obrigada. Eu queria fazer uma outra observação que é sobre. Ai, gente. Que é sobre o que o Duílio falou da Cíntia na apresentação, né? Acho que tá tudo bem a Cíntia não ser protagonista, né? Porque o espetáculo traz outras camadas dessa narrativa, né? De pessoas cegas ou entre outras coisas. Mas talvez o cuidado na apresentação desse trabalho, assim, né? Talvez, porque depois do Duílio falando, eu também fiquei pensando, eu fiquei com isso também, né? Tem a presença de uma atriz cega, a forma como isso é apresentado e o que o trabalho entrega, com muito cuidado, com muito respeito, tá? Num lugar de responsabilidade, assim, sabe? E aí pensando, assim, se vocês continuarem com o trabalho e se apresentarem em outros lugares, com outras análises como essas aqui, de refletir sobre o trabalho, de analisar o trabalho, né? Como que isso pode chegar para outras pessoas, né? Que estão o tempo todo analisando essas propostas, recebendo esses trabalhos, se relacionando com esse público, tendo que pensar essas programações, né, de acessibilidade, entre outras coisas. Tá dando para entender o que eu tô falando? Assim? Então, eu acho que é só um lugar mesmo do cuidado. Eu fiquei pensando assim, Cíntia é protagonista, mas ela é atriz, né? Ela tá em cena, é isso, não é? Não acho que tenha a necessidade dela ser a protagonista, porque ela já tá ali, ela já faz parte, enfim, mas só esse cuidado mesmo nesse material, com essa expectativa que se cria, né, só isso. Inclusive, é uma pergunta, ela, como personagem, ela não traz a experiência dela como uma pessoa que cega? Não, né? Sim. Deu dúvida agora, porque realmente estava bem imersa. Assim, aí pensando nisso, aí que eu reforço nessa dramaturgia e eu fico... Eu acho que é uma linguagem, né? E várias histórias podem ser contadas a partir dessa linguagem. Né? Eu acho que vocês têm uma primeira história, vocês podem ter vários outros espetáculos, entendeu? Com outras histórias, outras narrativas, outras sonoridades, outras sensações. Falando em arte e educação, né? Quando eu falei qual é o público focal, vocês podem lapidar esse espetáculo para um público focal e não sair do que vocês já fazem, que é sobreviver, né, da sua arte e tal, mas ir para pensar, trabalhar esse direcionamento do público também, né, e trazendo outras histórias também. E nessas outras histórias, por que não, né, trabalhar a questão realmente das pessoas cegas? Mas também acho que a Cíntia tem o direito de contar qualquer história. Sim. Né, como atriz, informação, né, não necessariamente a gente tem que ficar falando, né, das nossas condições o tempo todo, né? Sim. Assim, só ressaltar esse ponto, porque eu falei sobre isso por conta dessa informação no programa. No programa. É isso mesmo. Então, assim, eu fui o tempo inteiro, eu fiquei na peça pensando nela. O programa te induz, né? É porque o programa te traz, te direciona, né? Meio que o programa direciona. Então, eu fiquei pensando nela por conta do programa. Porque, a atriz cega que confere autenticidade à proposta. Sabe? Então, eu falei, cara, que onde que ela vai entrar? Né?
Cadê a fala dela, a história dela? Porque se não tivesse isso... Não, Então é exatamente isso que a Nieve fala, assim. Acho que não é que tem que ter obrigatoriedade de qual história a Cíntia vai contar, né, de falar. Porque ela já é atriz, já tá aí. Ela fez trabalho também com outras pessoas, ela vem fazendo trabalho. E não é sobre essa condição, né, mas só o cuidado do que a gente apresenta enquanto material, porque o material faz, de alguma forma, ele direciona e ele faz parte da obra. Nesse lugar, que aí eu tô falando de um lugar também, que é onde a gente se encontra aqui, de analisar espetáculos, de fazer curadoria de espetáculos e das responsabilidades que se tem diante disso, né? Isso se constrói junto, assim. Então, é um pouco desse lugar. Ele faz parte da obra, ele direciona o trabalho. É isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? A gente tem um tempinho. Eles não falaram nada. A gente só ficou agora. Menina, eu posso ir embora, estou realizada, entendeu? Posso ir pra casa, ficar assim, absorvendo. Vocês querem falar alguma coisa? Sobre a questão do... Alguém falou sobre a questão do baixo, né? Dessa frequência nem esperada. Porque na pensei que seria uma guitarra, né? Que a gente ia fazer. Só que eu pensei assim, o baixo, ele chega em umas frequências mais baixas que a guitarra não acessa, não chega. E essas frequências baixas, ela vibra, né? O corpo e dá essa sensação de ondas, que diz. Então foi por isso que o baixo ele entrou assim, mas nessa intenção mesmo de intensificar o sensorial, sentir esse som, não só ouvir, sentir o som, sabe? Foi nesse lugar. Obrigado. Existem pesquisas que eu não conheço muito superficialmente de música para surdos e pessoas com deficiência auditiva muito com baixo, com essas frequências muito. Então é interessante também nesse sentido. No sentido de troca, assim, também... Ai, desculpa, Laura. Não, é só isso. No sentido de troca, a gente tem visto, né, assim, espetáculos, as produções, assim, nessa linguagem, que talvez vale importante a gente compartilhar com vocês esses espetáculos, assim, para vocês assistirem. Muito nesse lugar de troca mesmo, sabe? De referência. Tem umas coisas sendo produzidas bem. Você quer falar uma coisa? Eu quero dizer assim que é um ganho absurdo estar aqui, assim, de verdade. Eu tô com o coração explodindo, tá? Presente enorme. Ouvir todos vocês, tá? Eu trabalho, eu estudo, estou no teatro agora há 11 anos, mas é a primeira vez que eu de fato assino alguma coisa minha, né? Uma coisa autoral assim, e vocês trazem muito sobre a dramaturgia e a direção, né? Então, para mim, isso é de uma riqueza enorme, tá? Então, realmente agradeço. Eu não sei, eu faço pontuações Fique à vontade. Pode fazer pergunta também. Não fala isso, menina. A gente faz uma consultoria. Por nosso tempo. Aquela cena lá. O que você acha? Doído. Esse vão entre o entretenimento e a arte é um caminho realmente que a gente vai sair do lugar do entretenimento e a busca, a ânsia é ir para esse lugar da arte. Então, muito forte tudo que você contou. Eu acho que o que eu preciso falar, né, que foi comentado pelos três, foi da questão da voz, né? De fato, ficamos no registro, né? A escolha não era usar o microfone, tanto é que não tínhamos pedido o microfone. Na hora surgiu a necessidade de gravar, de ter um registro. Foram os nossos microfones? Foram. E aí, a necessidade de surgir mesmo, de gravar para ter esse registro. Tecnicamente falando, né? E aí a gente acabou optando por fazer, mas de fato a gente perdeu muito. No texto, inclusive a cena dos irmãos se desencontrando, a ideia é os passos de tá. Eu tô aqui, tá. Não, eu tô aqui, tá. Eu tô onde? Tá. A ideia do texto foi essa, né? A gente tinha uma topografia inicial
de voz. Então, o personagem aqui ia sempre ser nesse ponto, o narrador ia ser sempre nesse, aí ia transicionar, ia mudar, a gente realmente perdeu isso, tá? Era pra ser assim mesmo, e eu com vocês é um ganho, né, que a gente realmente perdeu, né? Foi uma escolha, a gente vai entendendo. Agora, quando vocês falam de camadas sonoras, assim, me pega muito, assim, inclusive também da vibração, né? Deixa eu ver o que vale mais pontuar aqui. Os desconfortos são novidade, né? Não se tinha isso antes, então eles vieram, né? Como trabalhar esse desconforto também. Aí você me pega num ponto interessante de não sublinhar para o público. Eu costumo ter essa preocupação de não sublinhar, né? Eu passo do pressuposto que o meu público de fato é inteligente, eu não preciso ficar desenhando para o meu público, né? Mas ali no momento de escuridão, eu senti que eu precisava dizer o que aconteceria naquela escuridão, preparar para isso, daí os dados científicos, né? Tanto do tempo quanto da experiência pós-morte, né? E aí entendo que tenha ficado muita camada, muita coisa acontecendo, muita informação e sim o tempo de gestão, né? Mas foi nesse lugar de dar um cenário para o que estava acontecendo, né? O texto que mais sobra é o da Letícia, do Krenak, quando ela fala de Era Fim do Mundo, não sei o que. Beleza, mas ali, sabe, parece que que dá uma forçada. Dá uma forçada. Eu gostava dele. Os dados são interessantes. Os dados são interessantes. Eu me senti vendo mas os dados eles são interessantes, eles vão colocando a gente no lugar. Mas o Adiar no Fim do Mundo, apesar de ser um texto lindo, necessário, mas ele sobra ali. Porque ele, né, tem coisa que escapa. Tá, perfeito. Os dados científicos é um exemplo de que era um outro registro vocal que eu inclusive faço e no microfone se perdeu completamente. Vocês têm poema também? Você tem uma outra coisa que entra? Tem poema, tem música. E aí tem umas coisas que ficam meio ilustrativas dentro da dramaturgia, que talvez, não sei, assim, poema. Acho que, não sei se tem, tá? Não, vou olhar com muito carinho agora. Mas esse me pegou, assim, do Adiar no Fim do Mundo, ficou solto ali, entendeu? Ali aquilo ali já daria um outro espetáculo, né? Mas ali ele fica bem, ele sobra. E teve muito esse desafio acho que você fala disso, né, de transição de cena, você também comenta desse cenário, né, você traz isso também, de como fazer essas passagens, de como e aí o excesso eu acho que foi num lugar de conduzir o tempo todo, né, de não deixar o público ter essa experimentação, mas na ansiedade, certamente, eu coloco o silêncio no texto e eu não respeito esses meus silêncios, porque eu preciso ser honesta com vocês, né? A cena revela, não tenho como dizer. Porque era a ânsia de conduzir realmente, de colocar o público, de não deixar ele no tédio, no desconforto absoluto, porque tá aqui, então precisa estar acontecendo alguma coisa, precisa estar experimentando alguma coisa, precisa estar numa sensação, né? As folhas eram para dar o cheiro, então eu tenho que trazer o cheiro, o vento, a água, né? E de fato falta mais fôlego, né? Para fazer, para a gente conseguir investir mesmo nesses efeitos, né? Para vocês conseguirem viver e não só passar por vocês. Então é riquíssimo esse olhar, né? Então tô fazendo, tá passando, mas tem que passar, tem que atravessar, que nem atravessou ali, Mari, né? Sim. É isso que a gente quer, Mari, é isso que a gente quer, mas para chegar ali a gente tem que passar por aqui primeiro, entendeu? A gente quer mais mares, assim. Isso mesmo. Então, muito, muito rico isso, assim, tá? Obrigada mesmo. Deixa eu ver se tem mais algum pontinho aqui pra gente pontuar.
eu acho que de uma forma geral é isso, né? A pipoca e a uva também era pra ser nesse lugar do estou na festa de aniversário, que tem pipoca, tem a bala de coco, né? E a ideia era esse agridoce, né? Ah, uma pipoca, uma uva? Nossa, tem uva, sabe? Era um pouco essa experimentação, um pouco deixar um pouco mais na experimentação, né? Perdemos aí o fio, mas estava ali. Então, Talvez foi só eu, porque eu acho que só eu comi. Não, eu também não comi. Eu nem sabia que tinha. Você tá falando, Só descobri que eu tô tirei. refletindo Eu também. Eu, na minha mesa eu não comi, eu não achei. Tateou. Assim. Talvez seja um ponto também de se pensar, né? Como que coloca, Que horas, que horas. Já que a gente não vê, Se avisa que alguma condução, né? Eu fui na minha mesa, foi engraçado que bala, não sei o que, já comi. Eu falei, ué, mas eu não, como assim? Eu quero uma. Você tava com pessoas cegas, você já deve ter explorado. ela tava no grupo. O espetáculo ele causa uma interação entre o público, o público, assim, né? E eu acho que isso não é uma questão que alguém falou que Eu falei gostava do ruído e eu também, mas eu acho que eu quero ouvir, mas tá legal, mas não sei o que, aí a hora eu soltei um aí eu recuei, aí eu tô pra falar. você julgando as pessoas. Julgando. Mas assim, peraí, rapidinho. O que eu queria falar? Deixa eu falar. Você fala. Eu esqueci. Então, imaginou comer, comeu depois. Já tinha agora comido. E aí assim, eu não vivi essa experiência, Como, assim. Eu não toquei. Tá. E aí Tempos da experiência. E aí o colega falou bem Isso foi assim. interessante de ver, desculpa, porque senão você vai PTK. porque eu tava lá eu tava vendo, mais ou menos, em partes. Mas tinha uma parte que enquanto estava aceso, estava entrando público, e vocês estavam todos desvendados, tinham pessoas já, tipo, devorando a mesa no sentido de elas já chegaram curiosas. E aí, explorando, né? Exatamente. Aí me remete o que o Guilherme falou lá no começo. Eu coloquei a mão, mas eu coloquei a mão tímida, porque eu não sabia o espaço do outro. Então, de repente, é esse lugar também de quem, por exemplo, eu que estava vendo, via que a galera, tipo, espaço do outro também é meu espaço. E tô lá futicando, pegando pipoca, pegando uva e explorando, assim. Então, eu vi galeras diferentes, em diferentes atuações. Vocês tímidos, enquanto, por exemplo, quando eu tava vendo o pessoal, eu falei assim, a galera tá pegando pipoca, e aí, pode? E a galera, não, é isso mesmo! E aí eu vi a mesa de vocês toda assim. Um com a mão aqui, outro com a mão aqui, outro com a mãozinha dada com um amiguinho. Eu não fazia ideia que aquela mesa tinha coisa na frente. Não fazia ideia. Eu tava quietinha. E aí eu vi a galera devorando pipoca assim, e come uva e come pipoca ao mesmo tempo, as duas juntas. Então, Na moral, um tava comendo pipoca, eu tava comendo o outro, os dois estavam pegando junto, comendo e catando fone. Olha o foninho, jogando foninho pra cima. E aí eu olhava pra mesa de vocês assim. Eu tenho as folhinhas cheirando. E aí vocês aqui, eu falei assim, Você queria chacoalhar a gente? eu queria. Olha que alguém colocou na minha mão, conduziu a mão na mesa. Sim, Assim. alguém fez isso. Eu demorei a entender que tinha uma mesa, Eu também. distante da Primeiro eu mesa. entendi que tinha mesa. teve gente que na primeira música, na música que dançante, já tava assim, ó, vrau, 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 vrau. No começo, tinha gente entrando e a pessoa já tava vrau, E a vrau. galera tava avisando assim pra outro. Tipo, pegou, sentiu, comeu, tem pipoca aqui. E aí eu olhava aquilo assim, eu falava assim, cara, será que isso pode? Será que isso vai atrapalhar o espetáculo? Eu falei que eu não tinha bala. Um falou bem assim, eu tenho uma guardada aqui. Aí criou uma outra coisa ali. Eu falei, onde você tá? Eu quero. E isso pode ser uma coisa muito legal também. Pode. De ter essa interação. Às vezes a sonoridade a gente
essa sonoridade, isso que ela falou essa... é muito legal sobre você estar individualmente, porque geralmente a gente vai nesses lugares com amigos, vão sentar onde? Perto dos amigos, né? Mas não tem seu amigo ali, porque você não está enxergando seu amigo se você não for com a mão aqui atrás dele. Tem uma vida cheia de amigos, assim. Tanto Só que, eu não era amigo dele. tanto que teve grupos que tipo assim, não, eu quero ir com meu amigo. Mas a experiência única, individual, a intenção... Tinha um aniversariante na minha mesa. Tinha, Alice. A minha mesa tinha de A amiga A gente bateu de parabéns Cíntia. pra ela, então. É, se eu soubesse que aniversário eu tinha falado o E nome aí, dela. eu acho que o espetáculo tem essa Nossa. outra camada. Que o que vocês trazem uma experiência que vocês provocam, essa experiência conduzem algumas experiências, mas tem as nossas experiências individuais. Sim. E aí é isso, assim, tem muita coisa bacana no espetáculo, sabe? Tem muita coisa legal, assim, de... Enfim. Legal. Eu acho que um último ponto, se tem um tempo ainda, tem? Eu perdi o... Né, a postura aqui. Ela perdeu tempo. Perdi a postura, mas a gente tem o tempo. Tem dias que a gente não tem tempo minutinhos. e tempo. Vamos fazer 5 minutos. Obrigada. Mas eu acho que é importante a gente falar também, né? Tô passando aqui emocionada nas falas, mas Cíntia, né? Mari, né? Sim. Contribuição riquíssima, meu. Obrigada por isso, tá? É enorme te ouvir como público. Todas as vezes. Vamos, porque vai ter. Vamos. Eu que nem falou nessa linguagem, por isso que eu fiz questão de ter o subtítulo, né? Surgiu depois. A sinopse também, a sinopse era uma outra coisa, né? No começo eu mudei, eu fui mudando o texto nesses últimos 2 meses, virou realmente, né? Então ela também mudou, por isso que a gente foi outra tratativa de fato, né? Essa responsabilidade de como tratar, né? E eu acho que a gente tem que falar mesmo isso no nosso meio, né? Como é que a gente insere uma pessoa cega no nosso fazer artístico, sabe? Eu acho que isso precisa ser dito mesmo, e tô dizendo assim, num lugar de humildade mesmo, de dificuldade, de como orientar um alongamento, e de como orientar um aquecimento vocal. Ela não tá me vendo, você tem que fazer assim, o vibratório, pega a sua mão, põe na minha boca, é assim que você faz? São então descobertas no caminho, né? A Cíntia era para fazer todas as falas do tempo, quando a gente explica o tempo, né? Passando essas falas mais científicas. Mas a gente precisou enxugar por questões inúmeras, tanto pessoais quanto de dificuldades, né? A Cíntia não está aqui hoje porque é muito mais difícil para ela acessar, né? Então, enquanto grupo também a gente entender como que a gente abarca, como que a gente cuida de uma pessoa que não está vendo também o ambiente. Então a gente chega, faz uma... Quando Cíntia chegou, a gente sentou em roda, a gente fez uma autodescrição de todo mundo. Sempre. Hoje eu tô com essa roupa, hoje eu tô assim. Mudou o cabelo, mudei o cabelo, Cíntia. Então nesse lugar aí a gente vai ensaiar, aqui gente, Cíntia tá passando, como que a gente... Né? Então o texto realmente havia uma intenção de dar um maior protagonismo. A grande preocupação era não fazer um fake. Sim. Um fake. Esse realmente era grande... como que eu tô falando de uma cegueira se eu vejo, sabe? Então não posso falar desse fake. Cíntia precisa estar aqui. Tem uma vontade de trazer mais essa participação. Ainda não consegui, mas é realmente importante, e quando vocês trazem isso também é mais forte, tá? Mas queria falar desse lugar também. Eu posso comentar sobre isso, Cíntia? Desculpa, tem outra coisa do ar. Que assim, eu sou do SESC também, eu trabalho no SESC do Departamento Nacional do Rio de Janeiro. Cheguei aqui hoje, não assisti ontem, eu estava no Rio ontem, mas muito feliz de acompanhar aqui. E assim, a gente como curador, como programador do SESC, a gente sente isso, assim, esse medo de que, será que a sinopse, entendi perfeitamente que não é, será que a sinopse está querendo forçar uma barra de uma coisa? Não é. Então, uma coisa ouvindo vocês, que eu achei que todo mundo falou muito relevante sobre esse tema, talvez assim, te perguntar o quanto que a Cíntia contribuiu falando para vocês como que é essa coisa do escuro, né, do breu mesmo. O quanto ela contribuiu com isso, quando vocês perguntaram a ela, quanto ela contribui, ela não é diretora, mas quanto ela contribui nesse sentido.
e talvez citar ela, talvez até na sinopse, se for o caso, assim, na ficha técnica, como uma supervisão, atriz de supervisão, não sei, consultoria, sabe, achar algum nome aqui, porque ela pode não ser protagonista, ela pode não ter um papel tão grande, mas ela está em... tem uma atriz que é cega que está aqui, então está constando. Não, mas tem uma atriz que é cega que está aqui e ela é alguma consultora, sei lá, alguma coisa que dá... Que aí eu acho que isso já legitima, já amarra. Não precisa forçar de mudar tanto o espetáculo. E o pior que foi meio que isso daí mesmo, porque era tudo... Nos ensaios a gente sempre estava assim, se baseando totalmente no sensorial, sempre. Cíntia, esse barulho não é chuva, é porque a gente está na Gruta da Onça, e aqui cai água o tempo todo. Ela, menino, que bom que você falou, achei que era chuva, já e tal. Sabe? Então é uma outra visão, é muito diferente. É a percepção dela como linguagem. E a gente vai aprendendo. Desculpe seu nome? Léo. Léo. A maior participação de Cíntia nesse trabalho, sabe qual foi? Bom humor. Total. O bom humor. Ela é fantástica. Eu falei, tem que fazer stand-up. Ela traz isso muito essa gostosura. Jogava a gente pra cima. Cega, cara. Ela falando com a gente, eu subi lá pra levar os mimos e ela tem esse. Você já sabe quem é Negra Cega? Não. É uma stand-up, acho que ela é de São Paulo. Ela é negra, ela é cega e ela faz comédia com a cegueira, com a negritude e com o peso dela também. Então ela brinca com isso o tempo inteiro. E a Cíntia é pá nesse naipe. Tipo, ela brinca com ela mesma, mas ela também brinca provocando você por ela não estar vendo, você está vendo e você está vendo, não está vendo uma coisa que ela está vendo. E é muito isso. E ela é consultada, né? Isso que ele fala assim, ela é consultada nesses processos sensoriais, assim, como que isso reverbera no corpo dela, nas sensações, nas texturas. Eu acho que isso aconteceu organicamente, né? Acho que não foi uma procura de Cíntia, o que você acha disso? E com certeza cabe, mas eu acho que foi acontecendo no meio do nosso jogo, do ensaio, do estar junto. Mas comunicar isso mesmo na sinopse de alguma forma que não gere esse receio de será que está forçando a barra. Legal. Só comunicar isso para amarrar e gerar uma Legal. Perfeito. Já dobrei o nome do espetáculo. Isso. E do grupo também? O grupo, agora é do grupo também. Virou o nome do grupo, cresceu. O grupo vai ser Teatro do Breu? Vai. Legal. É um bom nome. Agora acabei de decidir. Vai, nessa pergunta. Batizado numa veia. E aí, gente, eu gostaria de agradecer desde a seleção, né, desde a curadoria, né, da Rafaela ter oportunizado a gente a estar nesse espaço, acessar, ocupar e também agradecer todas as contribuições de vocês, assim. Queria dizer que a Nieve, eu entro no teatro pela Nieve como minha diretora, como minha professora de teatro na UFES, uma oficina que a gente fez de 2 módulos há 2 anos atrás, então assim, é um universo muito... Legal. 2 ou 3? Menina, né? 23, acho 23, então 25, 2 anos atrás, então assim, é muito especial pra mim, assim, estar aqui e ter a Nieve aqui. Eu acho que a contribuição de vocês foi muito rica mesmo, essa parte técnica, assim. Eu estou estudando dramaturgia, estava com a Thalia lá na Má Companhia semana retrasada. Estava com a Thalia lá, dando as dicas, né, incentivando a gente na escrita. Então, assim, pra gente que tá nesse caminho da dramaturgia, muito rico, todos esses pontos, todos esses apontamentos. Muita gratidão também por vocês terem tirado um tempo, vindo aqui, falado, né, e participado, conseguiu assistir. Sei que vocês estavam na correria, assim. Eu acho que eu cheguei a te perguntar, assim, se você ficou... Eu perguntei assim, você ficou vendo? Eu te perguntei na hora que você saiu, porque você estava de uniforme Sesc e a gente tinha tido essa... Você assistir? Brunella ficou sem venda, né? Eu fiquei Brunella. eu tava lá na bancada. A
A Brunella entrou sem vergonha. É um outro espetáculo, você sem vendo a galera vendada. Assim. E eu vi o espetáculo pela primeira vez também. Eu estava na produção, mas eu vi o espetáculo pela primeira vez também, porque eu não assisti quando houve uma releitura desse espetáculo, uma primeira releitura desse espetáculo. Um protótipo lá na feira do Exagerado. Eu tava trabalhando nessa feira, a gente tocou no Bloco Folk Zomba e foi no mesmo horário que eles estavam Menina, a apresentando. gente tá falando nome não, tá? Siga. E aí, o que acontece é que o caminho é um caminho que juntou a gente vem do After no Teatro, desse encontro, eu e Bruno da Megalomania Produções, então assim, a gente se encontra, nós trabalhamos em várias pontas, assim, em vários espaços, em várias frentes e se encontrar aqui é muito gostoso, é muito interessante mesmo, eu achei sensacional, assim, muito obrigada por todas as palavras, contribuições e foi show. Tá ontem assistindo, eu tava sem vendo, obviamente, eu estava assistindo, participando, fazendo, contribuindo, mas ao mesmo tempo, assim, também vivendo a sensação junto com vocês, então muitas coisas que vocês pontuaram eu também senti. Eu acho que fazer essas adaptações assim vai deixar mais rico ainda, né? Um trabalho brilhante que a Ju traz. A Ju, ela se dispôs e foi um tempo muito curto entre a gente ser selecionado e a gente estar aqui ontem. Foi um tempo bem curto e ainda acumulando várias funções. Então, assim, eu acho que todo mundo está muito de parabéns dentro dessa dramaturgia. Mas a inscrição foi feita com a primeira versão? A inscrição? Aqui. Foi uma transição acontecendo. Legal. Eu acho que é legal falar sobre isso, assim. É porque chegou a inscrição, aí a Rafa virou assim, tem uma proposta do Teatro do Breu, mas não tem vídeo, porque ela é do Breu. Muito bom! E aí, mas eu gostei da ideia, eu li a sinopse Muito bom. e amei. E eu falei e eu quero que todo mundo veja. E aí a gente já ficou assim, não veja. Não tem, por isso que eu quis gravar. Porque a gente não tem processos, assim, porque é muita coisa, muita camada, e aí é isso, o cara vem esses atos. Mas, assim, falar de um lugar desafiador, assim, pra gente, desses processos de curadoria, né? Ao mesmo tempo que desafia a gente, o quanto é difícil essa igreja, que horas? Virou, né? Virou. A própria pessoa que está conduzindo a própria pessoa que está conduzindo, pelo amor de Deus. Posso pegar o litrão aí? Tem uma dose de café. Mas eu vou encerrar, eu vou falar pra gente poder encerrar, tá? Senão a gente vai... Não tá escutando não, porque o papo tá bom. Tá bom, O papo tá bom, é verdade. Mas assim, falar desse lugar, eu acho que Reflexão Cênica Aldeia é o lugar dessa troca também da gente, assim, né? Enquanto instituição, como a gente trabalha e artistas, enfim. E aí falar desse lugar, o quanto que é desafiador pra gente apostar em algumas propostas e não excluir. Né? Às vezes as pessoas não entendem assim, as decisões que a gente toma e querem cobrar da gente determinadas coisas. Assim. Mas o olhar curatorial ele tem que ser muito sensível, ele tem que ser para além do que eu gosto, do que eu acredito, do que eu quero, do que... Enfim, é uma camada que assim, não consigo nem explicar. E faz parte do nosso papel enquanto curador, e eu acho enquanto SESC principalmente, apostar nesses trabalhos, assim, sabe? Foi um tiro no escuro. Um tiro no escuro. Muito bom. Muito bom. E eu chamei a Mari para conversar sobre isso, assim, quando eu assisti, falei com a Bru e chamei a Mari depois pra gente falar um pouquinho sobre isso, sobre esse lugar, né? Dividir essas coisas. E a gente tem que arriscar mesmo. E independente do que aconteceu aqui hoje, eu não teria nenhum receio de ter arriscado, de ter apostado, se fosse uma reflexão cênica muito mais difícil, no sentido de que o trabalho estava muito mais complexo de amadurecer, né,
Não teria problema nenhum, porque é isso, é o papel do SESC, é o papel da aldeia, da gente enquanto curador ser sensível, porque assim, o material, ele não possibilita a gente avaliar, analisar assim, o vídeo, né? Não tem nada. Eles mostram e aí o coisa mais assustador é assim, meu Deus, dentro de uma feira, exagerado, blá, 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 porque eu já sabia que era, eita, e agora, o que eu faço? Eu falei, calma, vamos abrir aí as camadas, as pecinhas, vamos pensar. E o material escrito, né? Então, assim, nessa troca, nossa, a importância do que a gente escreve, do que a gente coloca no papel também, para poder conduzir a gente nesse lugar, sabe? Isso também é um lugar da gente aqui para passar, porque às vezes falar com os grupos, né? A gente precisa se comprometer com isso também, com esse material que a gente entrega, né? A organização disso, a forma, o que tem, né? Não era um vídeo, não tinha nem, acho que 2 ou 3 minutos o vídeo. Uma reportagem. É uma reportagem. Exatamente. Eu não tenho um registro de final, parabéns, foto. Não tem um comentário só, uma fala. Uma fala só de uma pessoa que foi entrevistada e tal. Enfim, é isso, assim, dizer isso, assim, a gente tem que arriscar e a gente tem que apostar, né, nessas propostas, E porque também, cara, a produção ela é diversa. A gente estava até falando sobre isso, assim, tem uma proposta dentro do SESC que é sendo expandida, que a gente debate isso até hoje. A gente debate até hoje performance, a gente debate até hoje intervenção urbana, né, de como que a gente vai propor esse material para a curadoria, de como que a gente, até aqui mesmo, como que a gente vai entender esse trabalho, se é uma performance, se é uma intervenção. Então é isso, é arriscar, é apostar, porque é múltiplo, né? A gente está cada vez mais nessa integração de linguagem, de coisas acontecendo. Então, dito isso, agradecer demais a participação de vocês, esse momento aqui, a escuta, tá? E é isso, acompanhe a gente aí na aldeia esses dias, participe com a gente, tá? Obrigada mesmo. E estamos à disposição também para contribuir no que a gente puder, assim, sabe? Eu acho que é legal também a gente ter essa troca de contribuição no que a gente puder fazer, assim. Obrigada, gente. Eu só queria dizer que a Rayane nunca se matriculou. Pelo amor de Deus, gente, né? Ela só chegou pra fazer aula em todos de penetra. E foi ficando. Eu chamo 11 dias, gente. Fui convidada por grupo pra ir na primeira dia de aula. Ela chegava já, ó, aquecendo.